Desde os tempos mais remotos, o ser humano se interessou em saber por que seus filhos são parecidos com seus pais biológicos. Essa pergunta começou a ser respondida a partir da divulgação do experimento do monge e biólogo austríaco Gregor Johann Mendel, que viveu de 1822 a 1884. Com o avanço da ciência, descobriu-se que esses fatores estão contidos em moléculas chamadas ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Mas calma, não se assusta com esse nome, porque isso não é nada mais e nada menos que o DNA. Acho que esse cara não era bom em dar nomes. O DNA é o principal responsável pelas características transmitidas aos descendentes, em um processo chamado hereditariedade. A ciência que se dedica ao estudo da hereditariedade é a genética. E só foi em 1953 que os cientistas James Watson e Francis Crick deduziram a estrutura do DNA. Alguns segmentos do DNA contêm informações necessárias para a formação de proteínas que formam os seres vivos. Esses segmentos são chamados de genes. Bom, para usar o exemplo, vamos usar a língua. Não é nada do que você está pensando. Algumas características observadas em humanos se devem à relação entre genes dominantes e genes recessivos. A capacidade de dobrar a língua é uma característica hereditária dominante, ou seja, a maioria das pessoas apresentam essa condição. Mas se você não conseguiu dobrar a língua, não fique triste, pois a genética só está começando. Podemos classificar em dois grupos: as síndromes cromossômicas e as doenças genéticas. As síndromes cromossômicas têm origem em problemas que afetam os cromossomos, e elas não são hereditárias. Isso é, não sofrem influência genética dos pais, e têm origem em complicações ocorridas durante a separação dos cromossomos. Por outro lado, distúrbios que têm origem hereditária são chamadas de doenças genéticas. Elas costumam ser divididas em dois subgrupos, de acordo com sua origem, monogênicas ou poligênicas. Existe uma doença genética chamada anemia falciforme. A anemia falciforme provoca alterações graves em células transportadoras de oxigênio, as hemácias. Essas células, que originalmente têm um formato arredondado, possuem uma forma de foice, prejudicando o transporte de oxigênio para as células. Existem dois conceitos importantes sobre a genética: o genotipo e o fenotipo. O genotipo refere-se à constituição de alelos que o indivíduo apresenta. Já o fenotipo refere-se a características que podemos observar em um indivíduo e que muitas das vezes são muito influenciadas por fator ambiental. E como Charles Darwin um dia disse, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças.